Muito bem. Como sempre, eu gosto de dividir pelas classes de palavras e isso vai ajudar muito no seu entendimento quando vocês estiverem ouvindo inglês, quando vocês estiverem lendo inglês, porque quando você sabe como a estrutura do inglês é montada, isso vai te facilitar muito no seu entendimento. Você vai ser um usuário de inglês independente quando você sabe como as coisas funcionam. Essa que é a ideia, tá bom? Começando pelos verbos. Vamos lá? Primeiro verbo, verb to be. Olha aqui, verb to be. Am, né? Que não está contraído, né? Am, que é presente simples e para a primeira pessoa do singular. I am. Muito bem. E aí nós temos o verbo follows, que é o verbo seguir. Olha só, esse verbo tem um Sinho aqui, hein? Por que será que tem um Sinho? Né? Ele não está no infinitivo. Ele tem um Sinho aqui, ó. Esse S não tem nada a ver com plural, ok? É porque ele está na terceira pessoa do singular, como se fosse he or she, ok? He, she, it, que é a terceira pessoa do singular, a gente vai ter um Sinho aqui. Porque quando a gente usa esse whoever, quem quer que, quem me seguir, então quem quer que. Essa que é a ideia do whoever, né? Aí é como se fosse singular, ok? Então por isso que tem esse Sinho aqui. E aí nós temos o verbo will, sempre presente, não é mesmo? Aqui nas nossas citações. Então o will, ele é o quê? Lembra? O verbo auxiliar do futuro. Muito bem, verbo auxiliar do futuro, will. E lembra, quando você usa o verbo auxiliar, ele está lá para te dar o tempo verbal da frase. Só que você precisa de um verbo principal para completar a ideia. Então, will o quê? Walk, certo? Esse é o verbo andar, caminhar. Então, aqui a ideia está no futuro, né? Quem me seguir nunca andará, né, nas trevas. Então, é futuro. E eu tenho dois will, né? Nunca andará nas trevas, mas terá. Você está vendo? Então, isso aqui é o indicativo do futuro, porque o verbo aqui é o verbo ter, né? Mas terá a luz do mundo. Muito bem. E aí, vamos para os substantivos? Nouns. Ok. Então, aqui eu tenho light. Light, que quer dizer luz, né? I'm the light of the world, certo? E depois eu tenho mais um aqui. We'll have the light of life. A luz da vida. Muito bem. E aí eu tenho essa palavrinha aqui, ó. Word, né? Toma cuidado com a pronúncia, ok? Porque as pessoas confundem. Ó, vou escrever aqui um pouquinho com essa outra palavra aqui, ó. Que inclusive quer dizer palavra, tá? Quer dizer palavra. Só que aqui tem um Lzinho, e tem que lembrar que o L no inglês é um L bem pronunciado, porque no português o nosso L tem som de U, não é? Por isso que eles me chamam de Vilma. Mas em inglês ele me chama de Velma, ok? Então, aqui, palavra quer dizer word, word. E essa tem um Lzinho, word, word, ok? Mais alongado. Já marquei? Ok. E aí eu tenho um outro substantivo que é darkness. Darkness quer dizer escuridão, ok? Que nessa versão bíblica, né, está como trevas, né? Mas pode ser escuridão. E aí eu tenho life. Life.
Lembra que a letra E é o que mesmo? A letra E no inglês? No finalzinho das palavras? A maioria delas é muda, não é isso? Ó, life, ok? Life. Muito bem, então fizemos os verbos, verbs, the nouns, substantivos. Vamos fazer aqui subject pronoun, que é o sujeito, tá? O pronome pessoal. Nós temos quantos? I. Lembrando que esse pronome pessoal, eu, sempre deve estar em letra maiúscula, tá? Não importando aonde esteja na frase, sempre em letra maiúscula. Depois, eu vou pegar aqui um object pronoun. Então, subject pronoun, ele vem antes do verbo, certo? Antes do verbo. E o object pronoun, ele vem depois do verbo, certo? Pronome objeto. Então, eu tenho um que é me, e esse me, ele vem do eu, certo? I am. Quem me segue. Follows me. Segue a mim, ok? Muito bem. Aí, nós temos aqui um definite article, um artigo definido, certo? Por que que é definido? Geralmente, quando tem um. Então, aqui ele está falando, I'm the light of the world. Eu sou a luz, não são várias. É um Deus, um batismo, um espírito, uma fé. Lembra? Então, I'm the light. Opa, I'm the light of the world. Temos quanto? Temos 3. Então vamos procurar. I'm the light of the world. E aqui ele repete. Não sou the light of the world, but also the light of life. Muito bem, marcamos os 3 aqui. Aí eu tenho aqui um adverb. Adverb, um advérbio. Qual é? Nunca. Never, advérbio de tempo, certo? Nunca. E terminamos aqui. O que sobrou? O que sobrou aqui? Ah, preposições. Preposições em inglês são tão importantes, né? Lembra dos phrasal verbs? Aqueles verbos que têm algumas preposições? Muito importante a gente entender as preposições. Então, eu tenho aqui of, e eu tenho 2, né? Ó, of é com F, mas tem um sonzinho de V, of, ok? E eu tenho mais um, the light of the world, the light of life, 2. D, né? E aí, never walk in darkness, não vai andar na escuridão, nas trevas, certo? E me faltou aqui os conectores. Eu coloquei conectores que é para simplificar, certo? Por quê? Porque são palavras que ligam uma frase na outra, uma sentença na outra. Se eu fosse analisar mesmo, esse whoever, ele está numa posição de sujeito dessa frase, certo? Porque lembra que no inglês, toda frase tem que ter um sujeito. Nem que seja simplesmente aquele it, né? Mas aqui ele está numa posição de sujeito. Mas vamos deixá-lo como conector, porque I'm the light of the world. Aí eu estou linkando. Whoever follows me, quem quer que me siga, certo? Whoever, quem quer que, ok? E aí eu tenho but, que é uma conjunção adversativa, que vocês não têm que saber nada disso, que não é importante. Saiba que está aqui para fazer essa ligação. Whoever follows me never walk in darkness, but will have the light of life. Né? O que acontece aqui? Esse but, ele tá para ligar uma coisa positiva com negativa. Então, to walk in darkness
é negativa. To have the light of life é positiva. Então é só para isso que você entender. Você tem que pegar uma positiva com outra negativa. Basta saber isso, certo? E aí, fechamos aqui? Muito bem. Então agora a gente vai fazer um pouquinho de quê? Repetição. Lembra? Practice makes perfect. Repetition makes perfect. A gente tem que repetir. Assim como a gente tem que ouvir a palavra do Senhor, o inglês também a gente tem que praticar e praticar e praticar.